Hoje eu ia falar sobre como fazer resolução de ano novo, mas eu vejo tanta gente no Instagram falando comigo sobre como quase passou, como não passou por uma questão e essa tristeza profunda que é você se dedicar o ano inteiro, se dedicar às vezes por vários anos e assim chegar lá na prova e não passar por uma questão. E às vezes uma questão que você errou besteira. Então vamos conversar sobre isso. Então, a primeira coisa é assim que eu acho é que você tem que deixar sentir essa tristeza, se permitir sentir essa tristeza, se permitir ser acalentado. Às vezes vem a sua mãe que quer te ajudar, às vezes algum parente, algum amigo. Deixa isso acontecer, se deixe ser abraçado, se deixe ser cuidado nesse momento. E quando você conversar com alguém e alguém, eu espero que você fique bem, realmente absorva isso, realmente não deixe nada para baixo do tapete. Então viva isso, viva essa tristeza sem pensar igual falam por aí, não, já transforma em pensamento positivo. Não, deixa acontecer, deixa fluir. Vai ter uma hora que você vai ver, tudo bem, eu consigo seguir em frente. Deixa essa hora vir naturalmente e vai vir. E é importante não sentir decepção consigo mesmo, porque é um negócio extremamente difícil. O vestibular hoje, assim, você pensar, por exemplo, para medicina na USP, é o Brasil inteiro. Todo mundo que quer fazer medicina e assim tá super bem preparado, todo mundo não, mas muitas pessoas querem fazer medicina na USP. E aí você pensa, por exemplo, para ampla, são 68 vagas, foram esse ano. Você está concorrendo com o Brasil inteiro. Então, pensa em qualquer outra coisa que você vai concorrer com o Brasil inteiro, só tem 68 vagas. É uma das coisas mais difíceis que você vai fazer e ainda fazer agora, nessa época da sua vida. Então, se dê um crédito por isso. Não, sério mesmo, não deixe isso se transformar em decepção. Você pode sentir tristeza, mas decepção não. Porque é difícil mesmo. E não existe preparação perfeita, não existe chegar na prova e conseguir fazer tudo é muito difícil. Então, às vezes, a maioria das pessoas, na verdade, até quem passa em primeiro lugar, não gabarita. É muito difícil. Então, se perdoe. Talvez seja uma ideia. Em vez de sentir decepção, troque sempre decepção por ver o quanto você andou, quanto você chegou perto. Então, por exemplo, às vezes você faz 10 questões a menos, 5 questões a menos ou uma questão a menos do que o necessário, e você pode ter essas duas formas de olhar. Você pode ver como, eu sou um fracasso, ou você pode ver, nossa, falta pouco. Então, mais alguns meses de estudos e eu seria capaz de acertar mais 5, de acertar mais. Então, sempre, em vez de decepção, veja o quanto você já andou e se alegre com isso. Não é para ser pesado, sabe? É para você ver o quanto você se dedicou, o quanto você estudou, o quanto você poderia fazer qualquer outra coisa e você estava lá estudando, se dedicando. Então, veja isso, veja o quanto você andou e saiba que é muito difícil. Então, até pro ITA, quando eu tava lá, falavam que era o Brasil inteiro para 120 vagas. Então, é exatamente isso. São poucas vagas e você tá... É um negócio assim muito difícil. E podem não ser esses vestibulares, podem ser outros. Também é difícil, também é difícil. Não tem nada fácil aqui. E uma coisa, depois que passar essa sensação, depois que você já se sentir melhor, não recomece do zero. Então, volte a estudar pelo que faltou. Então, às vezes faltavam alguns assuntos e sempre, né? Sempre tem que revisar o que passou. Então, planeje a partir disso. Eu vou ver aqueles assuntos que faltavam e revisar o que passou. Não caia na história de ver tudo de novo do zero. Você não precisa isso, especialmente se você quase passou, especialmente se foi muito perto. Então, veja o que é melhor para você. Isso é uma coisa específica para cada um. E para cada um vai ter assim, não, faltam esses assuntos e revisar isso aqui. Então, pensa para você, o que falta? E em paralelo a isso, analise o que faltou. Então, por exemplo, pode ser, você errou besteira.
e perdeu uma questão. Isso precisa ser analisado, entendeu? E na verdade não foi provavelmente uma questão, foram várias. Então analisa tudo isso. E se foi besteira, o que precisa fazer para não errar besteira? Então ter mais foco, ter mais atenção, conseguir ter mais tempo, então fazer mais rápido as questões para conseguir fazer prova real, ou ver mais assuntos para acertar em outra área, porque a gente sempre pode assumir que uma questão vai ser errada, mesmo você sabendo. Então é difícil acertar as 90. Mas o que você pode fazer no ano que vem? Então, por exemplo, uma meditação, uma terapia, a prova real, ir mais tranquila para a prova. Analisa isso. Se foram, por exemplo, vários assuntos que você não estudou, falta isso também. Então, sempre pensa assim, o que está faltando para você? Não é para todo mundo, não é para pegar dicas gerais, não, é para você. E cada um tem uma realidade diferente. Então, você tem todo o seu histórico, na escola, o que você estudou, o que foi difícil para você, o que não foi. E você provavelmente sabe o que mais você precisa. Então, no próximo ano, continue de onde você parou, veja os assuntos que faltam, revise os que você já viu revisar, assim, super importante. Continue as provas antigas e aí, para muitos de vocês, vão ser assim, nossa, eu já fiz essa prova tantas vezes. E eu sei como é difícil, mas tenta pegar novas provas. Às vezes, por exemplo, você já fez todas da USP, mas tem da Federal do Rio Grande do Sul, tem das do Paraná. Faz prova de todos os lugares. Não tem assim, não é bom fazer prova. É bom fazer provas. E sempre vai com a mente aberta, assim, de perceber o que você pode aprender, de não errar besteira. E quando você errar besteira, analisa o porquê que eu errei besteira. Assim, objetivamente, sem se culpar, sem se bater. Às vezes a gente é tão ruim consigo mesmo. Então analisa, você errou uma besteira, pega o papel assim, o que eu podia ter feito aqui para não errar isso? Será que ver de novo a questão? Será que ir com mais calma e antes de marcar o gabarito rever? Então pensa, isso é muito importante de fazer agora. Que é justamente o segundo ponto, corrigir o que não deu certo, que eu anotei aqui, eu acabei falando. E esses dois vão juntos, né? Então, continuar de onde você parou e corrigir o que não deu certo nessa prova. E realmente ver, assim, com objetividade, sabe? O que não deu certo. E sem se sentir mal. Eu sei que às vezes a gente olha as coisas, esse erro aqui, e só fica para baixo. Não é essa a ideia. A ideia é ver o erro com objetividade, assim, como se você estivesse passando de avião em cima do erro, em cima de você na prova, e fosse analisar, e fosse coletar os dados e resolver. A terceira coisa é para o ano que vem ir com a ideia de gabaritar. Isso eu falei nesse outro vídeo aqui. E eu sei que é difícil, eu fui super feliz esse vídeo, foi super alegre e tal. E eu sei que vários de vocês acompanharam o canal esse ano e com essa ideia de gabaritar e provavelmente não deu. Mas não esqueçam disso, porque quando a gente se prepara para ser assim, para gabaritar, para ser um dos primeiros lugares, vai ser melhor, porque assim você vai garantir que você vai estar na lista. E o que quer dizer isso, né? Quer dizer que o seu estudo precisa ser o mais sniper assim possível. Precisa ser não perder tempo com estudo que não dá certo, com estudo ineficiente, ou analisar sua energia, que foi o assunto desse outro vídeo aqui da energia. Então, como que você pode ser bem ninja nos seus intervalos? Então, fazer intervalos que dão certo, que você recupera a sua energia. Então, é tudo isso que te faz pensar em gabaritar, que te faz ir com essa meta de gabaritar. E, assim, com a concorrência cada vez maior, você vê assim, nossa, tá absurdo, é um negócio assim, 300 pessoas para uma vaga. É realmente muito difícil. Então, o jeito é esse. O jeito é pensar em gabaritar e persistir e ter forças, porque realmente é muito difícil e você tá assim concorrendo por décimos, por uma questão faz toda a diferença. Enfim, é isso. Às vezes essas tragédias, essas situações vêm
para a gente aprender alguma coisa também. Então, tem pessoas que lidam com tensões que vão, por exemplo, ser alcoólatra, que vão descontar na comida. Às vezes acontece em alguma fase da vida também, não tem problema. Mas você pode também usar essas tensões, essas coisas que acontecem de errado, para crescer como pessoa, para transformar em outra coisa, para transformar em melhorar, para transformar em, por exemplo, aprender a lidar com isso, a fazer meditação. E aí cada um vai ter uma forma de lidar com isso. Mas você pode lidar de uma forma que cresça. Então, pra mim, por exemplo, quando eu tive algumas dificuldades na minha vida, teve a época em que eu descontava na comida, que eu meio que me anestesiava comendo, teve essa época. E depois teve a época em que eu fazia yoga e meditação e respirações profundas, né, pranayama e tudo. E foi muito melhor. Então, todas as coisas que foram ruins, que na verdade foram boas pra mim, no caso, que eu consegui transformar em crescimento, no fim foram muito melhores. E é isso, por exemplo, que permite que eu venha aqui falar com vocês. Foi o tanto de coisa ruim, e muitas vezes é o tanto de coisa ruim só na nossa mente, mas enfim, o tanto de coisa de sofrimento que a gente passa e a gente consegue transformar em algo melhor, em aprendizados, em crescimento. E isso fica para a vida inteira, isso fica para o que você fizer depois. Então eu vi, por exemplo, um aluno do Sniper, o Vitor, ele ficou assim também, poxa, eu não passei por pouco. E depois ele decidiu, eu vou decidir fazer um Instagram de estudos e compartilhar como está sendo minha rotina e me alegrar com o caminho que tem pela frente. Porque eu posso ficar mal aqui, eu posso ficar pensando em tudo que deu errado, ou eu posso olhar para frente, eu posso ver a alegria no caminho de novo. Então, essa é a ideia, se inspirem. E uma coisa que acontece aqui nos comentários, aqui nos vídeos em geral no canal, é que, assim, uma pessoa comenta uma coisa, aí vai lá outra e ajuda. E eu vejo isso, eu acho tão lindo, como as pessoas podem ser bondosas e assim, na internet. Então, eu adoro isso. E até uma ideia, conta aí embaixo se você não passou por pouco, ou se você já está há alguns anos tentando, ou alguma dica que você tem para pessoas que estão passando por isso, sabe? Então, por exemplo, se você algum dia já passou por isso, o que você falaria para alguém, para algum amigo que está passando por isso, que não passou por pouco? O que você pode dar de dica? E eu sei que vocês têm ideias maravilhosas. Tem cada comentário aí que eu fico, nossa, essa pessoa podia ser youtuber compartilhando tudo isso. Eu adoro esses comentários. Então, deixa aí a sua dica para alguém que... Tem gente que já assiste o vídeo e já vai descendo para os comentários para ver o que está acontecendo. Então, deixa um comentário lá para essa pessoa. Então, é isso. O que eu comecei o vídeo falando foi se permita ser ajudado. E isso é importante repetir, porque a gente, às vezes, deixa essas coisas que acontecem na vida nos tornarem mais rígidos, mais tristes, mas não é preciso. Você pode ficar mais flexível com a vida, você pode ter mais compaixão, porque você vê o seu próprio sofrimento e você vê que as outras pessoas também sofrem. Então, você vai se transformar, por exemplo, em outro médico. É outro médico que passa por sofrimento assim e depois vai lá e vê o sofrimento das pessoas doentes, porque você já sentiu isso. Então você vai conseguir ter mais compaixão. E isso vai servir para todas as profissões também. E na vida familiar, na vida pessoal. Então é isso, eu desejo melhoras. Eu desejo que você consiga fazer com que tudo isso no fim seja positivo, com que você aprenda as lições que você tiver que aprender, cresça e que 2020 seja um ano maravilhoso, cheio de coisas boas, cheio de aprendizados. E a gente juntos aqui, né? Então eu aqui fazendo vídeos, você estudando e a gente continuando esse caminho. Então continua indo atrás dos seus sonhos. O mundo precisa da habilidade que só você tem. E isso, eu falo, isso é verdade. Isso não é só para terminar o vídeo bonitinho, não. Eu acredito que realmente cada um vai ter uma contribuição especial. Então, cada um, por exemplo, que for um engenheiro, vai ser um engenheiro de uma dada forma que vai ser útil
daquela forma específica, ou se for médico, ou qualquer coisa. YouTuber, qualquer coisa. Eu acredito de verdade nisso. Então é isso, continue aí e tenha um fim de ano maravilhoso e um 2020 também lindo. E a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau!